Se você mente, você está servindo, sabe quem? Vou te contar, o diabo. Se você mente, você está servindo o diabo. E para de falar que, ai não, não é bem assim. Que é. Se você mente, você está servindo unicamente ao demônio. Você tem um demônio aí dentro de ti, seu mentiroso. Que no Brasil a cultura da mentira é muito grande. Eu acho que a cada 100 brasileiros, eu acho que então tem 98 demônio, porque a cada 100 brasileiros, acho que 98 pessoas sempre contam uma mentirinha, por menor que seja. E eu não sei por que isso acontece fortemente aqui, mas imagino eu que possa vir lá da infância. Alguém fala para a criança assim: não, criança não mente. Peraí, a criança ouve isso e pensa: nossa, eu tenho um super poder, eu posso mentir que ninguém vai descobrir, porque, como os adultos falam que criança não mente, então eu posso, eu tenho esse poder da mentira e ninguém vai descobrir. Eu digo isso porque me passou pela cabeça isso na infância. Acredite se quiser. Começou com uma mentirinha e quando eu vi, eu tava mentindo para os meus amigos. Mas nada monstruoso, né? Mas é uma mentira. E eu estava servindo ao diabo. Reconheço, reconheço isso. Porque quando a gente vai se formando adulto, essa. Se você não é desbloqueado por alguém que fala pra você isso, até por um vídeo, se você não é desbloqueado, você acaba continuando com esse vício na fase adulta. E aí ferrou. Hoje eu vejo muitos adultos descaradamente mentindo, se atrasa para uma consulta médica porque dormiu e inventa 1 milhão de mentiras, porque virou um vício. E essa pessoa nem sabe, mas ela está servindo ao diabo. Ah, mas é pouca coisa, não é assim servindo ao diabo. Olha, roubar 100 mil e roubar 10 milhões é roubo. Então, se você alimenta algo pequeno, muito provavelmente vai se tornar algo grande no futuro. Então, para evitar, não minta. Mas eu acho que eu me perdi no assunto. Como voltando na infância, né? Eu falei que aconteceu comigo. Aconteceu comigo de eu achar que tinha o poder da mentira, que eu podia mentir que os adultos não iriam descobrir. Comecei com uma mentirinha pequena e aí onde eu estudava na infância era uma escola particular, nossa, tinha vários amigos com condições financeiras, fazendo coisas legais. Eu não era pobre, né? Só que meus pais eram trabalhadores, se esforçavam muito para conseguir pagar o que eles proporcionavam para mim. Então era bem suado. Eu não tinha sobrando muitas coisas. Era uma vida boa, mas não era comparado à vida que os meus amigos de escola tinha. Era uma vida, né? Não tinha nenhuma história para contar, legal, né? Lógico que tinha algumas, mas não sei por que na minha cabeça as histórias dos meus amigos e o que eles faziam eram mais legais do que as que eu fazia. No fim, acho que não sei não se até não era pior, né? Mas na minha cabeça eu tinha que contar uma história melhor ainda que aqueles que me contaram, porque eu não queria me deslocar daquele grupo que eu fui inserido, né? Eu fui inserido ali. Então eu não poderia, por exemplo, as histórias que eles me contavam, estava nesse nível aqui. As minhas eram aqui. Não era tão longe, né? As minhas eram aqui assim. Só que, pô, eu queria me igualar ou eu queria falar algo mais legal, né? Que era divertido, né? Pô, as pessoas ficarem surpresas, né, com o que tu tá contando, falar, nossa, sério? E essas reações alimenta, se você tá mentindo, alimenta ainda mais a mentira. Mas aí tem um problema. Dependendo da mentira que você conta, na maior parte das mentiras, eu acho que na grande maioria das mentiras,
você precisa alimentar elas. E aí se torna um problema. Quando é uma mentirinha pouca, você alimenta ela um pouco e não precisa ficar alimentando depois elas, né? Mas, se é uma mentira um pouco maior, não precisa nem ser muito, um pouquinho maior só, aí te causa um problema, porque você precisa ficar alimentando ela e aí, sabe, a mentira é complicado, porque você fala, agora você fala uma versão, e depois quando você precisar alimentar ela daqui 2, 3 dias, a versão já não vai ser muito parecida. Então, a pessoa que está em volta, que ela tá, e ela tiver realmente interessada em saber a verdade, ela já vai descobrir na cara que você está mentindo. Então, acho que você só tem prejuízo quando você tenta ser alguém ou mentir, tenta ser alguém que você não é, ou alimentar uma mentira que não tem necessidade. Pô, é tão mais fácil falar a verdade, né? Eu acho que eu falei antes, mas vou falar de novo. Eu não sei se eu consegui completar o raciocínio antes do atraso no médico, por exemplo, né? Mas se eu não falei, eu vou falar agora. Tem gente que se atrasa para ir no médico e não fala, pô, eu dormi demais e acabei me atrasando. Já conta uma história cabulosa, não? O cachorro comeu a chave do meu carro, o pneu estourou, tive que levar meu filho no médico, né? E pra quê? Não é tão mais fácil falar, ó, doutor, eu acabei dormindo um pouco a mais, tava cansado, trabalhei bastante. Daí me atrasei, tá? Mas não vai acontecer de novo. Vou fazer o possível para não me atrasar mais. Mas não, é complicado. E coisinhas pequenas assim. Você aí que mente, pare de mentir hoje. Não minta mais. Se você serve a Deus e mente, são duas coisas que não combinam. Então busque a verdade. Ah, um detalhe importante. Eu acho que eu acabei recebendo esse toque, como é que é? Não toque, acabei recebendo essa iluminação na minha cabeça, que mentir não compensa, quando eu comecei a assistir os vídeos do Olavo de Carvalho. Então, assista os vídeos do Olavo de Carvalho que você vai abrir a sua mente. Eu ia falar mais um outro negócio, só que eu esqueci.